Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Deus e a de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam em seus corações. Graça e paz da parte de Deus a todos nós. Estou gravando esse áudio com um assunto que, para falar a verdade, não gostaria muito de falar sempre, mas de vez em quando a gente precisa manifestar aqui o nosso pensamento e a nossa preocupação com o que está acontecendo com a igreja atual. Eu comecei a me congregar, como já disse em outras oportunidades, no ano de 1990. Foi no ano de 91, exatamente no mês de fevereiro, dia 9, que eu me batizei. Sempre convivi, logicamente, com uma igreja um pouco falha na parte de conhecimento bíblico. Porém, apesar disso, era uma igreja muito santa. O povo buscava a Deus com muita sinceridade. O ministério, embora com certas ignorâncias, desconhecimentos, tentava fazer o melhor, cuidava bem do povo. Eu sou prova disso. Sou de uma época em que a igreja era unida, fazia muita visita, louvava-se a Deus com toda a força da alma e do coração. Era uma mocidade diferente também. Quando a gente se encontrava, reunia-se ali um grupo de irmãos na casa de alguém ou em qualquer outro lugar onde se podia louvar a Deus, era o que a gente fazia. Contávamos testemunhos, tocávamos um violão, cantávamos bastante hinos. Tínhamos, claro, brincadeiras, diversões, alegrias com outras conversas, que eram conversas totalmente inocentes, santas. Falava-se pouco em dinheiro e mesmo assim tinha-se boas coletas. O assunto, com 100% de acerto ou não, era Jesus Cristo. Era o Evangelho, era buscar a Deus, santificação, consagração. É um tempo do qual nunca me esquecerei, porque me fez muito bem. Só que a gente percebe que do ano 2000 para cá, crescendo assim aos poucos, vieram outras coisas entrando na igreja. Eu me lembro, irmãos, que o ministério na época, ainda quando eu não tinha ministério, participava das reuniões lá em São Paulo, estou falando aqui do nosso segmento, e traziam obras na bagagem. Aquilo mexia com a igreja, eram testemunhos. Com o tempo, isso parou de acontecer. O ministério foi perdendo o sigilo e foi trazendo para o seio da Irmandade assuntos ministeriais. A coisa começou a pegar outro rumo. Os irmãos chegavam de São Paulo e a gente não tinha mais obras para escutar na igreja, com raras exceções. Tínhamos fofocas. Alguém já discordando de alguma coisa que acontecia ou tendo uma outra opinião, que talvez nem era a mais correta, mas discorria assuntos e assuntos das reuniões nas rodas de amigos. E a gente percebeu que dali por diante a Irmandade começou a ser poluída, contaminada com informações que não cabe ao povo ficar sabendo, porque é sigilo ministerial. Afinal, o ministério não está ali para expor problemas da igreja e muito menos de membros da igreja. A gente começou com o tempo também a saber abertamente de casos de casais que eram tratados, outros tantos tipos de assuntos. De repente a Irmandade já estava sabendo de tudo. Então hoje as rodas de conversas mudaram. Hoje os irmãos, em grande parte, não generalizando, como a gente sempre fala, mas o assunto
nessas conversas é fofoca, futrico, mexerico. Nomes de pessoas colocados ali injustamente, sem que elas se defendam. E verdadeiras sentenças após julgamentos errôneos são ali direcionadas para quem está ali naquela roda de conversa, e a pessoa que não está ali não tem a mínima chance de defender o seu testemunho. Então essas mudanças, irmãos, com o tempo já vieram nos assustando muito. Só que agora o que está acontecendo, irmãos, é de assustar. Eu sei que a palavra de Deus está se cumprindo, os escândalos virão, né? Mas ai daquele que provoca esses escândalos. E eu não estou falando aqui só de uma igreja, não. Todas as igrejas mudaram muito e entraram nesses dois quesitos que eu vou falar para vocês: dinheiro e política. Nunca se falou tanto em dinheiro como agora. Nunca se falou e viveu a política como agora. Igrejas, algumas inclusive, tem lá no seu estatuto, são apolíticas. Mas agora elas soltam circulares e elas tentam direcionar o povo a votarem segundo o que elas querem. Ninguém mais tem direito a um voto sigiloso. A gente é oprimido praticamente a ter que fazer a vontade dos líderes religiosos. Eu sei, irmãos, que a gente tem que votar com responsabilidade em toda época de política. A gente tem que orar a Deus, escolher um candidato bom, que esteja ali de acordo com os nossos pensamentos. E cada um tem o seu pensamento, cada um tem o seu ponto de vista. Não adianta você pegar uma circular, jogar na mão de todo o ministério para passar para o povo aquelas instruções. Nem todos estão preparados. Até numa família de 3, 4, 5 pessoas, quando se fala em política, pode dar problema. Agora você imagina, joga um assunto aí numa igreja que tem 200, 300, 400, 500, até 1.000 pessoas. E o que a gente observa hoje, a igreja participando disso, parece que ela quer intervir no cumprimento da palavra de Deus, irmãos. Não adianta. Nós temos que falar de Jesus Cristo na igreja. O assunto de Paulo no seu ministério era Jesus Cristo, era o Evangelho. O foco dele era esse. A igreja está perdendo esse foco. Olha que coisa triste, dias atrás, eu nem sabia, li aqui numa notícia, saiu num grande site, na Globo, e em outros também, em Goiânia. Houve tiro dentro da igreja. Um irmão feriu o outro, porque lá no banheiro inicia uma discussão, mas que já era apenas o prolongamento, né, do que tinha acontecido no culto. Um irmão lá despreparado começou a falar baboseiras, aquilo inflamou a igreja e deu no que deu. Políticos já estão subindo nos palanques aí para pedir voto, para apresentar o seu trabalho. Infelizmente, irmãos, a igreja está perdendo o direcionamento do Espírito Santo. Ela está pondo o Espírito Santo para fora e ele não se obriga a estar ali e nem obriga as pessoas a tê-lo ali. O Espírito Santo, irmãos, quer estar onde ele tem liberdade. As igrejas perderam a essência, grande parte delas. Não sei o que vai acontecer, irmãos. Tem gente falando que a igreja vai fechar, mas eu acho, pensamento meu, não são governos que vão fechar as igrejas. Pode ver, de direita, de esquerda, todo mundo que governou e ninguém fechou igreja nenhuma. A igreja vai fechar, irmãos, é porque o povo um dia vai deixar de ir. Um dia não vai ter mais membro para a igreja. O povo vai preferir, o jeito que está, ficar em casa. É o que está propenso a acontecer, está dando desgosto. Eu li aqui nos comentários, né, irmãos e irmãs que vão nos cultos de todas as igrejas, de todas as denominações, estou falando aqui praticamente. Eles voltam arrasados porque vão lá emprestar a sua voz para louvar a Deus. Vão cultuar ao Senhor de toda a alma e coração. E quando chegam lá, política, dinheiro, um falatório que não tem nada a ver com as escrituras sagradas. Então, por conta de política, até tiro já está tendo dentro das igrejas. Não é só numa, não. Essa saiu lá em Goiânia. Mas outras tantas igrejas está cheio de confusão. Políticos sobem lá, fazem do púlpito um palanque, fazem da tribuna um altar material. O altar de Deus não está sendo mais altar de Deus, está sendo altar humano. Palanque político, virou comício.
E dinheiro, irmãos, dinheiro. Fala-se só em dinheiro. Construção de templos luxuosos. Eu sei, irmãos, que nós precisamos dos templos para nos reunir, mas está se idolatrando o templo demais. Isso tudo vai ficar aqui. Nós aqui na ICB temos vontade de ter o nosso templo próprio, mas o propósito que estamos plantando aqui é o seguinte, irmãos: templo simples. Quando tivermos a condição de comprar os primeiros terreninhos, né, ter um templo ali para cultuar, para ter as reuniões, para ter algum trabalho social para os da igreja, para os de fora da igreja. A igreja precisa pensar nisso, mas que o foco da igreja seja Jesus Cristo. A igreja perdeu o rumo, irmãos. Eu, para falar a verdade, eu não sei o que vai acontecer. Talvez esteja chegando o tempo das cavernas. A gente está aqui fazendo um trabalho e eu espero que não sejamos contaminados, né? No nosso estatuto somos apolíticos e não é só na teoria não, irmãos, na prática também. Queremos aqui fazer um belo trabalho, falar de Jesus Cristo. Ainda temos poucos irmãos de ministério, a gente está conversando acerca disso. Não deixar a política entrar, não exagerar na parte financeira. É claro que precisa, irmãos, para atender um pobre, para pagar as despesas, para fazer alguma melhora no salãozinho que hoje a gente aluga, os que a gente quer construir, para termos uma melhor condição de propagar o evangelho também, né? Ter ali espaço para preparar o ministério, fazer um estudo bíblico. Então a gente precisa da parte financeira, mas a partir do momento que isso aí vira assunto principal na igreja, como a política está virando agora, aí é pedir para o Espírito Santo sair, irmãos, e ele está saindo. O Espírito Santo, como falei, não se obriga a estar em lugar nenhum. Se não cabe ele ali, ele sai. Ele não fica se pressionando para estar ali. E quando ele é pressionado para sair fora, ele sai. Porque ele não está ali, irmãos, para ouvir coisas. Ele está ali para nos fazer ouvir. O Espírito Santo está ali para nos fazer ouvir a palavra, os ensinamentos dos céus. Eu vou terminar essa mensagem. Meu irmão e minha irmã, eu te aconselho, você que está ouvindo essa mensagem, quando você perceber que você já entrou sem querer numa rodinha que ali só fala em política, sai de fininho. Que começou a ter discussões onde ali não se fala de Cristo, saia fora. Se você percebeu que os irmãos estão ali falando é dos outros, da vida dos outros, saia fora. Sai de liso. Não fica não. Isso é roda de escarnecedor. Isso é roda que está desonrando o nome do Senhor na terra. Não participe. A impiedade está entrando na igreja. O amor está esfriando, está aí, ó, por quê? Até circular acerca de política que a gente nunca tinha ouvido falar já entrou. É triste, é angustiante, mas também nisso vai se cumprindo a palavra de Deus. Então, por conta de política, que vergonha, que triste, o nome de uma igreja que a gente ama virou manchete nacional. Tiro dentro da igreja, motivado por discussão política, porque um despreparado, lá de cima do púlpito, atrás de uma tribuna, vai falar do que não sabe, do que não conhece. Inflama o povo e olha no que dá. Quem tem que inflamar o povo para o bem, irmãos, é o Espírito Santo. Trazer o fervor do Espírito Santo para a alma. Isso é gostoso. Cresce dentro de nós e sai pela boca. Que o nosso coração, irmãos, esteja cheio de Cristo, porque fala a palavra. Jesus disse, do que há em abundância no coração, disso é o que fala a nossa boca. Cada vez mais, se dentro de nós tem o Espírito Santo, tem as grandezas de Deus, é disso que a nossa boca vai falar. E o nome de Deus na terra, por nosso intermédio, por nossa boca, por nosso servir a Ele, vai ser glorificado, propagado, e muitos corações ainda vão receber a palavra para a sua salvação. E, infelizmente, muita gente já não entende mais isso, está se materializando. Mas você, que é filho de Deus, que é filha de Deus, seja espiritual, afinal, você tem a mente de Cristo. Quem tem a mente de Cristo não é mais um homem material, não é mais um homem natural. É um homem, é uma mulher espiritual. Espero que eu tenha sido útil nessa gravação, através dessa mensagem. Deus abençoe a todos.